Aeroporto de Jaguaruna vai ganhar campanha de valorização antes da assinatura de concessão. E você vai ver também. Casos bebê reborn chegam ao Congresso Nacional. Alerta da SIDASC faz com que cidade de Santa Catarina seja monitorada devido a caso de gripe aviária. CBF institui nova data para determinar quem será seu novo presidente. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região, hoje segunda-feira, 19 de maio de 2025. Tempo bom, firme em todo o sul catarinense. Daqui a pouco a gente amplia a previsão do tempo para você. Hoje começam os pagamentos do Bolsa Família desse mês de maio, já início de junho. Quem tem essa possibilidade, né, já pode se dirigir aí às lotéricas ou então verificar na sua conta do Caixa, tem a disponibilidade do dinheiro. O governo, né, estima pagar todo mundo aí pelo menos dessa primeira leva até o final do mês. O Bolsa Família, né, tem que ter ali o cadastramento e as assistências sociais de todos os municípios pedem para que os beneficiários mantenham o seu cadastro em dia a fim de não perder o benefício, até porque eles precisam fazer o controle de quem recebe esse tipo de benefício pelo governo federal. Portanto, se você não atualizou o seu cadastro esse ano, faça antes de ter o benefício interrompido. E olha só, gente, o assunto do momento, na verdade, está vindo desde a semana passada, mas agora chegou aqui a Santa Catarina. Depois da confirmação do foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, agora Santa Catarina analisa um foco no oeste do estado e proíbe a entrada de aves vivas e ovos férteis do estado gaúcho. Um caso suspeito de gripe aviária na produção comercial é investigado na cidade de Ipumirim, no oeste de Santa Catarina. No total, nessa segunda-feira, são 2 casos confirmados e 6 sob suspeita em todo o país. Para impedir que outros focos suspeitos apareçam, o governo de Santa Catarina proibiu a entrada de aves vivas e ovos férteis provenientes de 12 municípios do Rio Grande do Sul, depois da confirmação da suspeita da doença na última semana, sendo o único estado que faz divisa com os gaúchos. De acordo com a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, a proibição cita a necessidade de adoção de medidas imediatas de contenção, mitigação e prevenção à disseminação da doença. As cidades de Cachoeirinha, Canoas, Capela Santana, Esteio, Gravataí, Monte Negro, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Triunfo estão sendo monitoradas constantemente. O H5N1 é um subtipo do vírus influenza que atinge predominantemente as aves e faz parte do segundo grupo desse tipo de vírus, que é disseminado rapidamente entre as aves e tem um alto índice de mortalidade em animais. A influenza aviária foi diagnosticada pela primeira vez em aves em 1878 na Itália, mas o H5N1 foi isolado por cientistas. Mais de 100 anos depois, em 1996, um ganso na província de Guangzhou, no sul da China, foi diagnosticado com a doença. Está todo mundo em alerta sobre essa situação. O ministro da Agricultura deu uma entrevista agora há pouco, um pronunciamento, na verdade, na porta do Ministério. Os jornalistas aproveitaram e pegaram a palavra dele informando, né, sobre esse foco em Santa Catarina, um em Tocantins e o do Rio Grande do Sul, que já foi confirmado. As autoridades seguem investigando. A suspensão da venda afeta boa parte do país, das carnes, desculpa, mas todo mundo espera que em 28 dias tudo seja solucionado, que é o tempo aí para ver a proliferação ou não do vírus. Então vamos esperar e aguardar, porque realmente a venda de ovos, a venda principalmente da carne dos frangos para o mundo, né, são já 28 países que já estão com sanção contra a carne aviária do Brasil. É muito perigoso essa falta, esse giro da economia para os estados aqui do Sul.
E olha só, gente, foi publicado no Diário Oficial da União hoje, nesta segunda-feira, a resolução do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que passará a exigir comprovação através da biometria para desbloquear novos empréstimos consignados a partir da próxima sexta-feira. Esse é um complemento de uma decisão anterior sobre o bloqueio dos descontos consignados. Então, a partir de agora, para contratar qualquer tipo de serviço, vai ter que ir lá, colocar o dedinho no celular, lá no meu INSS, para comprovar que realmente é você e que está tudo certo, que você está contratando aquele serviço. Aí não tem mais desculpa, se contratou, tem que pagar. Agora, a questão das fraudes é outra história. E olha só, em falar ainda nesse assunto, o líder do PT no Senado admitiu que o partido vai apoiar a criação da CPI mista para investigar as fraudes dos descontos das pensões de aposentados e pensionistas. Mas Rogério Carvalho, do Espírito Santo, adiantou que para que isso aconteça, será necessária a investigação sobre o que aconteceu nos governos anteriores. As recentes descobertas da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União sobre fraudes do INSS levaram o governo federal a recuar em sua resistência quanto à criação de uma CPI. Diante da pressão política e do elevado número de assinaturas favoráveis no Congresso, a instalação da comissão se tornou praticamente inevitável. O foco será a apuração de descontos irregulares em aposentadorias e pensões, tema que pode influenciar diretamente o cenário eleitoral de 2026. Geralmente, governos evitam investigações parlamentares sobre temas em andamento, já que, ao estarem no poder, se tornam alvos de questionamentos públicos. No entanto, a ampla adesão ao pedido da comissão deixou o Palácio do Planalto sem argumentos plausíveis para barrar o avanço das investigações. Agora resta a base governista disputar a narrativa do caso, que tem origem no governo Michel Temer, ganhou força durante o mandato de Jair Bolsonaro e se intensificou na atual gestão de Lula. Tramita também um pedido para a criação de uma CPI composta apenas por deputados. No entanto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizou que não deve levar a solicitação adiante. Aumentaram as pressões sobre o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, que se vê pressionado a aceitar a instalação da CPMI. A mudança de postura do governo ficou evidente desta última quinta-feira durante a participação do novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, em sessão da Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor no Senado Federal. A seguir, casos sobre bebês reborns chegam ao Congresso. Uma da tarde, 27 minutos. Um relatório anual da Rede Global contra as Crises Alimentares confirmou que a fome aguda afetou 295 milhões de pessoas de 53 países só no ano de 2024. Um recorde principalmente devido aos conflitos. A Rede Global contra as Crises Alimentares, integrada por parceiros como a União Europeia, o Banco Mundial e agências da ONU, publicou um relatório alarmante nesta sexta-feira. De acordo com o estudo, a fome aguda afetou 295 milhões de pessoas de 53 países em 2024, um recorde principalmente devido aos conflitos. O documento ainda sustenta que as perspectivas para 2025 não são muito animadoras com a redução da ajuda internacional. Pelo sexto ano consecutivo, o balanço piorou e o agravamento da situação em áreas como Sudão, Mianmar ou Gaza ofuscaram os avanços registrados em outras regiões, como Afeganistão ou Quênia. Das 295 milhões e 300 mil pessoas, 22,6% da população analisada, 1 milhão e 900 mil, estavam à beira da fome, recorde desde que o relatório começou a ser elaborado anualmente em 2016. A maior parte da população em situação extrema estava no Sudão e na faixa de Gaza, e em menor medida no Mali e no Haiti. Os conflitos e a violência, que frequentemente provocam o deslocamento da população, foram o principal fator de crise alimentar no ano passado para 140 milhões de pessoas em 20 países. Para 2025, o relatório adverte que a intensificação dos confrontos, as tensões geopolíticas, a incerteza que reina na economia mundial já estão aumentando a insegurança alimentar em alguns países, como a República Democrática do Congo ou Haiti.
Ao mesmo tempo, o financiamento geral da ajuda está em declínio, em particular com a saída no início de 2025 dos Estados Unidos, país que era o maior doador mundial. E as polêmicas discussões envolvendo as bonecas chamadas bebê reborns chegaram ao Congresso. 3 projetos foram apresentados e prevêem desde multa a quem usa bonecas para obter atendimento e assentos preferenciais até apoio psicológico. As bonecas viraram febre no Brasil e estão viralizando em conteúdos das redes sociais. A principal característica de uma bebê reborn é o realismo, sendo montadas com todos os detalhes de um bebê de verdade. As bonecas podem custar mais de R$10 mil dependendo do modelo. Porém, o que deveria ser apenas uma brincadeira está se tornando um problema. Muitas pessoas estão transformando esse hobby em realidade, levando as bonecas realistas para consultas médicas e até mesmo para filas e vagas preferenciais. A Câmara dos Deputados registrou um protocolo com 3 novos projetos dedicados a criar políticas públicas relacionadas aos bebês reborn. O deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, apresentou um projeto de lei para restringir o atendimento médico aos bebês reborn em instituições de saúde públicas e privadas. As instituições que permitirem esta prática podem ser multadas em R$50 mil. O deputado Zacarias Calil, do União de Goiás, também criou uma PL para multar em R$30 mil as pessoas que tentarem usar os bonecos para ter direito em filas preferenciais de atendimento, descontos em mensalidades ou até usar assentos preferenciais em ônibus. O terceiro projeto foi apresentado pela deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo. O texto propõe que sejam definidos critérios para o acolhimento psicossocial de pessoas com vínculo afetivo com as bonecas reborn. Segundo a parlamentar, a proposta não pretende criminalizar ou ridicularizar o uso dos objetos, mas criar mecanismos para identificar sinais de sofrimento emocional. É um trabalho que tem que ser feito, sim, gente. E muita fake news rolando também. Olha só, o bairro da Juventude está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional. Olha que boa notícia. Em parceria com o Instituto Credisol. Os cursos noturnos disponíveis são de fotografia com celular, são 24 horas de curso, aprender e empreender, também 24 horas, arte urbana e eletricista instalador industrial, esse de 160 horas. É uma oportunidade voltada para pessoas com 16 anos ou mais. As inscrições podem ser feitas presencialmente na recepção do bairro da Juventude, lá no bairro Pinheirinho, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Também pode ter informações pelo WhatsApp, 3403-2716, 3403-2716, mediante a apresentação da documentação de identidade, CPF e comprovante de residência. Aí é uma boa oportunidade para aprender novas técnicas e também profissão gratuitamente no bairro da Juventude. Aproveita e faça a sua inscrição. E olha só, essa semana as temperaturas ficam mais amenas e a chuva pode até aparecer em alguns momentos. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Terça-feira, o dia amanhece com 16 graus, chegando aos 25. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa. Quarta-feira, o dia amanhece com 15 graus, chegando aos 18. Nublado com chuva de manhã. Temporal à tarde. À noite, as nuvens diminuem e não chove. Quinta-feira, o dia amanhece com 12 graus, chegando aos 19. A previsão do tempo para quinta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Sexta-feira, o dia amanhece com 11 graus, chegando aos 20. A previsão do tempo para sexta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Prepare-se aí, guarda-chuva, casaco, porque essa semana vai ter de tudo. A seguir, o governo do estado faz campanha de conscientização e motivação para o aeroporto de Jaguaruna. Uma da tarde, 36 minutos. E cientistas descobriram uma linha de tratamento para um tipo de uma doença rara. Uma bebê foi diagnosticada e, através do seu DNA, rastrearam essa possibilidade.
O pequeno Kyle, de apenas 2 anos, se tornou o primeiro paciente do mundo a ser curado por meio de um tratamento de edição genética. Ele nasceu com uma doença rara, causada por uma mutação no DNA, chamada deficiência de CPS1, condição que afeta apenas 1 em cada 1.300.000 bebês. Logo após o nascimento, Kyle apresentava letargia, dificuldade para se alimentar e manter a temperatura corporal. Uma semana depois veio o diagnóstico que mudaria não só sua vida, como traria novas expectativas para a saúde. Kyle participou de um estudo inédito realizado na Pensilvânia. A ideia era ousada: reescrever o DNA do bebê para corrigir a falha genética. O procedimento chamado edição de base substitui uma única letra do código genético, a responsável pela doença. Para entender melhor, o DNA humano é composto por 3 bilhões de letras. O bebê nasceu com um erro em apenas uma delas, mas um erro fatal. O tratamento, chamado edição de base, foi sob medida para o caso de Kyle e consiste em um medicamento injetável com aplicações que duram cerca de 2 horas. Até agora, ele recebeu 3 infusões com sucesso, sem efeitos colaterais graves, e teve a mutação corrigida. O caso abre caminho para o tratamento de outras doenças raras causadas por mutações específicas, trazendo esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo. Nos dias atuais, Kyle passou a tolerar proteínas e teve avanços no desenvolvimento. Antes do tratamento, o garotinho não podia ingerir proteínas devido às complicações metabólicas. Os especialistas ainda não sabem se Kyle vai continuar com a terapia genética ao longo da vida. Desde a primeira infusão, os níveis da substância aplicados têm sido cada vez menores. O caso sugere um futuro em que será possível sequenciar o DNA de um paciente e, ao identificar uma mutação, corrigi-la com tratamentos personalizados. Hoje, esse tipo de abordagem só é viável para doenças hepáticas, mas os especialistas acreditam que no futuro a terapia poderá ser usada para tratar doenças neurológicas e condições como distrofia muscular. O especialista em edição genética da Universidade da Pensilvânia e membro da equipe que desenvolveu o medicamento, Kairan Musunuru, tem uma expectativa positiva do futuro da medicina. Abre aspas. Minha esperança é que um dia nenhum paciente com doenças raras morra prematuramente por erros de ortografia em seus genes, porque seremos capazes de corrigi-los. Fecha aspas. Que esse futuro chegue em breve. Tomara que chegue em breve, não só para essa, como para outras doenças. E olha só, gente, o governo do estado está lançando uma campanha para conscientização e também, claro, informações sobre o aeroporto de Jaguaruna, Humberto Griso Bortoluzzi. Tudo porque ele passará a ser administrado por uma empresa privada, mas terá o aumento de voos da TAM. A campanha Aeroporto de Jaguaruna é seu, abrace e use tenta motivar a região sul para os benefícios que tem ter um equipamento de conexão com o país e a importância dele. Serão expostos em outdoors, bus doors, imagens em que os passageiros e passageiras abraçam o aeroporto. As mídias sociais também serão utilizadas para disseminar a campanha. A mobilização antecede a assinatura do contrato de concessão com o Consórcio Aeroportuário Regional Sul, previsto para o início do mês de junho. O consórcio venceu o leilão realizado na B3 em São Paulo e irá administrar o aeroporto de Jaguaruna por 30 anos, realizando investimentos que podem chegar na casa dos 70 milhões de reais. O mês de junho também será marcado pelo início das operações do segundo voo da Latam, chegando a 2 voos diários e ampliando em 71% a oferta de assentos até o final do ano. Com a oferta de voos no período da manhã e à noite, segundo o governo do estado, facilitará a logística dos usuários e vem acompanhada de uma estratégia de preços que deixarão as tarifas bem atraentes. Quem puder se programar as viagens e adquirir as passagens antecipadamente pode encontrar tarifas na faixa de R$ 250, quase equivalente ao preço do deslocamento rodoviário. A partir da assinatura do contrato, o consórcio ficará responsável por melhorias operacionais e de infraestrutura. Serão realizadas obras de adequação das pistas, ampliação de reformas do terminal de passageiros, além de se preparar para um aumento da capacidade para lidar com um número maior de usuários e bagagens no aeroporto. 1h41, valorização do que é nosso, né? Agora que vai ser privatizado, tomara, né? Melhor e rápido, porque tem uns ajustezinhos ali para fazer no aeroporto. Lembrando, né? O ano passado, com a crise no Rio Grande do Sul e o fechamento do aeroporto do Rio Grande do Sul, a principal válvula rápida de viagens para São Paulo e outras localidades era o aeroporto de Jaguaruna. Então, com essa melhoria,
com certeza vai atrair mais turistas, vai atrair mais negócios aqui para o sul do estado. Então, por isso, a campanha vem a calhar do governo de Santa Catarina. Mudando totalmente de assunto, depois eu falo da rodada do Brasileiro, que não tá legal, não tá boa. Mas antes, o que tá pior ainda é a CBF, né? Que já determinou que esse mês tem eleição. A CBF publicou um documento convocando uma nova eleição na entidade. O edital será publicado a partir deste sábado e as chapas interessadas poderão se registrar até a próxima terça-feira. A Assembleia Geral acontecerá no dia 25 de maio e tem como objetivo eleger os cargos de presidente, vice-presidentes e membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal. Quem poderá votar na Assembleia são os presidentes das federações de todos os estados e os mandatários dos clubes de Série A e B do Campeonato Brasileiro. O ex-presidente Edinaldo Rodrigues, que foi afastado, está tentando anular a decisão no Tribunal de Justiça, com um recurso no STF, em Brasília, mas não vai ter tempo para mudar o cenário até o pleito. No dia 26 de maio, 24 horas após a CBF definir o novo presidente, o italiano, que hoje é treinador do Real Madrid, vai fazer sua primeira lista de convocados para os jogos contra o Equador e o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos ver se ele vai fazer, né? Porque até agora não se sabe. Ele disse que assinou o contrato, mas está válido ou não, ninguém está sabendo. Aí agora vamos lá para a tristeza da Série B do Campeonato Brasileiro para a gente, né? Aqui do sul do estado. Ai, meu Deus do céu. A última rodada, o Criciúma conseguiu se superar na ruindade. Hoje não sei o que vai acontecer lá no estádio Heriberto Wilson, porque tá feio o negócio pro Criciúma. Se hoje ainda o resultado não for favorável, aí vai dormir lá na zona de rebaixamento, aí vai ficar feio o negócio. A classificação nesse momento, os únicos aí que estão se salvando, os únicos não, os melhores colocados, e parabéns pelas campanhas. Chapecoense e Avaí estão em sexto, a Chapecoense em sétimo, o Avaí, ambos com 13 pontos ganhos. Parabéns. Mesmo o Avaí com alguma crise, a Chapecoense também, ó, todos estão se resolvendo e eles estão lá em cima, não estão brigando para cair, não. Agora, quem está brigando para sair da zona de rebaixamento hoje está fora, mas pode dormir nela, é o Criciúma com apenas 6 pontos ganhos. 6 pontos, 40 jogadores no elenco, 30 dirigentes, mais um monte de gente lá de staff, e o Criciúma está com 6 pontos ganhos. É triste. Dói o coração de saber disso, mas o Criciúma está caminhando a passos largos para o que ele quer, né? Porque é determinação, organização, cada um faz a sua. O CRB ontem ganhou do Criciúma 1-0 naquele jogo horrível, tanto para o CRB quanto para o Criciúma, mas o CRB achou um gol lá e fez ainda gol contra. Oh, meu Deus. Agora, na próxima rodada, gente, é só no final de semana, porque no meio de semana tem Copa do Brasil. Aí o Criciúma vai lá tentar ganhar do Red Bull, lá em São Paulo. A gente espera que opere o milagre, né? Que aí passa para a quarta fase da Copa do Brasil. Ganhou em casa, vai com a vantagem. O Brusque, que é o nosso outro representante, vai perder em casa para o Atlético Paranaense e vai lá para o Paraná jogar também em busca da sua classificação. O Brusque está mais difícil. O Criciúma tem uma vantagem. Mas vamos ver, o Red Bull está voando no Campeonato Brasileiro da Série A. Mas tentaremos ver se alguém dá um soco na mesa e organiza a vida do Criciúma, porque as imagens que estão passando, pena que a gente não pode mostrar aqui, porque eles têm direito de transmissão e a gente respeita. Mas jogador com a mão na cintura, de braço cruzado, com a bola rolando na área do adversário. Gente do céu, é muito descaso. 1h da tarde, mais 45 minutos, a gente fica por aqui com o nosso Informe Região dessa segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais. @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar aí às 4. A Hora da Graça chega com fé e devoção, para você encerrar bem o seu dia abrindo a grade da Hit TV. Lembrando que a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa segunda. Tomara que no Criciúma as coisas mudem a partir de hoje. A gente se vê amanhã. Tchau.